Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao módulo 2, que é um módulo sobre calçado e ergonomia. Então, nesse mapa mental eu quero mostrar para você o que vai acontecer nesse módulo e o que você vai ver nesse módulo, que é composto de 6 aulas. Então, como você está vendo aqui, na primeira aula eu vou falar sobre ergonomia, na segunda sobre anatomia do pé, na terceira anatomia do calçado, biomecânica do pé, antropometria e sistema de medidas. Porém, esses 3 assuntos, esses 3 itens estão totalmente envolvidos na ergonomia. Então vamos dar uma olhadinha aqui para você poder ver. Eu trato nessa primeira aula sobre ergonomia a importância de você conhecer o processo de forma, que nós vamos também ter aula só sobre forma, mas você compreenda a importância da forma ser igual ao pé para que se adapte ao calçado. Então, aqui tem todos critérios de conceitos ainda, porque nós vamos estudar ergonomia também um pouco mais para frente, mas aqui começa o início da ergonomia. Depois, anatomia do pé. O pé tem várias partes e principalmente no corpo humano, o pé é composto por muitas articulações, ossos e nervos. Então aqui na aula 2 eu faço um estudo detalhado sobre a anatomia do pé e a importância que a gente tem de estudar isso em conjunto, tudo isso dentro do rinoceros. E a gente analisar tudo isso dentro da anatomia do calçado, que é o próximo. E aqui nós vamos estudar todo detalhe que nós vimos na anatomia do pé, que tem que se encaixar perfeitamente na anatomia do calçado. Tranquilo? Então, como você vê, esses mapas mentais de abertura dos módulos são bem rápidos e simples, porque eu só quero dar para você uma visão do módulo inteiro e o que você vai ver nesse módulo. Logo depois de anatomia do calçado, nós vamos entender como funciona a biomecânica do pé, principalmente voltada para o processo de marcha. Nós andamos e esse andar faz movimento, e esse movimento tem que ter articulações nos calçados, senão a gente machuca o pé. Aqui entra um processo de conforto muito importante, que nós vamos estudar detalhes sobre isso. Logo em seguida, na aula 5, essa foi a aula 4, a aula 5 já traz a antropometria do pé. Então o que vem a ser isso? São as medidas antropométricas que nós precisamos ter. Você já usou um calçado que machuca no tornozelo, que machuca no calcanhar, que aperta na frente, no metatarso e assim por diante. Então essa aula mostra exatamente esses detalhes que nós precisamos conhecer com uma visão geral a princípio, para que o nosso projeto seja desenvolvido de forma correta. E depois de tudo isso ainda vem os sistemas de medida. Aquele sistema que você sabe ou já ouviu falar, calçado 40, o que se refere a isso? O número 40, nesse caso, principalmente no nosso caso de brasileiros, é a medida de ponto francês. E um ponto francês equivale a 6,66 milímetros. E nessa aula você vai entender exatamente como funciona isso e o porquê da utilização dessas medidas, desses sistemas de medida que nós vamos utilizar no curso, eu não diria todo, porque a princípio nós vamos trabalhar nas técnicas de desenvolvimento de cabedal, de forro, uma série de coisas, para depois entrar com mais detalhes no sistema de medidas, para ir aperfeiçoando. À medida que nós vamos avançando, nós vamos implementando novas técnicas, construindo conhecimento com novas técnicas e aprimorando as técnicas que nós já conhecemos. Tranquilo? Aqui embaixo tem meu WhatsApp, e lembrando você de que qualquer dúvida que você tiver na aula, o caminho mais fácil é você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Beleza? Então, nessa aula ou nessa apresentação do módulo 2 eu fico por aqui e eu vejo você na próxima aula. Até lá!